É isso aí. Para falar desse tema de hoje, endometriose, estamos recebendo aqui a doutora Renata Hayashi, ginecologista. Doutora, muito obrigada pela tua presença. Obrigada o convite. Olha, a gente sabe que a endometriose acomete muitas mulheres no mundo, como foi mostrado aí na reportagem. A gente sabe que também a endometriose é uma incógnita, muitas pessoas não sabem o que significa, só ouvem falar que as mulheres sofrem por razão. Então explica pra gente o que seria de fato a endometriose nas mulheres. Então, a endometriose é uma doença benigna, né? Mas ela tem caráter evolutivo, então assim, é uma doença inflamatória que atinge o aparelho reprodutor feminino. Ela pode já surgir na adolescência, então a partir da hora que a menina começa a menstruar, ela já começa o estímulo para desenvolver a doença. Então, geralmente são pacientes que se queixam de cólica, mas a gente sabe que muitas das pacientes vão ser diagnosticadas por causa da infertilidade. Então, não quer dizer que obrigatoriamente se você tem endometriose você vai ter dor e nem que toda mulher que tem endometriose tem infertilidade. Mas é uma doença que ela é progressiva, então, igual uma das pacientes falou que ela não se sente curada, e isso é uma das coisas que a gente fala mesmo, não existe cura. Existe tratamento e acompanhamento médico, porque ainda a gente não chegou, que talvez quem consiga isso vai receber o prêmio Nobel. Sim. Aí, porque é uma doença de difícil tratamento, de difícil diagnóstico, e hoje o nosso objetivo como especialistas é divulgar a doença para que quantos mais profissionais souberem sobre ela, mais diagnósticos a gente vai ter. Então hoje a gente tem muitas mulheres com diagnóstico porque cada vez mais está se falando, né? Então assim, aquela paciente, aquela mulher que ouve na TV, cólica não é normal, então cólica não é normal, então eu vou procurar meu ginecologista, e isso também está obrigando a nossa classe a se aprofundar no conhecimento, né? Que é o principal para a gente ter um bom tratamento aí. Exatamente. A endometriose, ela é muito complexa, né? Na verdade, por isso que é tão difícil o diagnóstico dela, porque ela não tem uma manifestação, né, clássica. Como que os médicos conseguem fechar um diagnóstico? Você vai pelos sintomas, né, doutora? Exato. Vamos ali pelos sintomas, você vai falando o que você tem, a gente junta um quebra-cabeça ali, os exames convêm só para complementar e fechar o seu diagnóstico. Mas a endometriose não é tão simples assim, porque ela pode se manifestar em diversos lugares do corpo, em várias regiões, não só na região do útero, e ela também tem todas essas formas diferentes de aparecerem, dores diferentes, sintomas diferentes, e a mulher, ela fica ali, ó, sem saber, o médico também demora. Isso, acho que esse é o maior problema da endometriose, né, doutora? Sim, na verdade, a dificuldade é em se fazer o diagnóstico, Exato. né? Porque a paciente que tem cólica, ela já tem aquele, né, o alerta principal, digamos já assim. Já desperta. Mas a paciente que não tem dores ou que ela não manifesta nenhum sintoma exatamente, às vezes ela vai descobrir, como hoje as mulheres estão querendo engravidar mais tardiamente, o diagnóstico às vezes é muito tardio, e daí às vezes o que nos resta é fazer reprodução assistida, sim. né? Uhum. Então assim, o diagnóstico é muito pessoal, então assim, é sentar mesmo, conversar com o ginecologista vai fazer N perguntas sobre toda a vida, Exato. né? Uhum. Porque às vezes ela tem dor pré-menstrual, às vezes ela tem dor ovulatória, então tem pacientes que não têm dor, e daí às vezes tem um padrão de alteração intestinal, sente dor na menstruação para evacuar, mas daí não leva em consideração também, porque às vezes comeu alguma coisa de diferente, daí sempre tenta camuflar aquele sintoma com alguma coisa que ela fez. Às vezes ela nem dá tanta importância, mas é aquilo que fecha, né? Sim, exato. E daí, às vezes, quando você começa a conversar ali, é que você vai pegando. Então, assim, na adolescência eu tinha muita dor, eu tinha muita cólica, ou tinha um fluxo muito intenso, daí depois eu comecei a tomar anticoncepcional, daí melhorou, acabei engravidando, foi tudo bem, só que daí depois começa com dor, ou as pacientes que acabam fazendo laqueadura e daí sangram muito, e daí vem aquela questão se foi a laqueadura que é a culpada do sangramento, e daí às vezes você vai fazer o diagnóstico, e daí tem a ver com endometriose, adenomiose, que é uma
prima irmã da endometriose, aí, então o diagnóstico é muito individual. O diagnóstico, então, ele começaria numa boa consulta. É você ter ali um seu ginecologista de confiança, uma boa conversa é o que vai iniciar. Então, se você for falar, vamos falar o português claro, doutora. E a gente tem que ser direto, ainda mais você cuida de mulheres, né? E quando a gente cuida de mulheres, a gente quer ver as mulheres bem. O nosso programa aqui quer ver as mulheres bem. Então, se ela vai falar que ela tá com dor pro ginecologista, com cólica, não é normal sua cólica, melhor procurar outro, né? Na verdade... Maravilhosa, doutora Renata. Isso mesmo, obrigada. Porque nem tudo é normal. Tem que... Não, é porque assim... Tem a intensidade, exato, né? A partir da hora que você descarta todas as possibilidades, e outra coisa importante não é o fato de eu ter um exame, porque hoje nós estamos numa cidade grande. Então, Sim. Curitiba, a gente consegue fazer mapeamento de endometriose com uma certa tranquilidade. Tem vários locais que fazem. Mas é difícil, às vezes o médico não é muito bem treinado, tem a questão de quanto mais você vê, mais você conhece, mais você lida. Sim. Então, assim, o fato dos exames de imagem não mostrarem nenhuma lesão de endometriose quer dizer que a paciente não tem endometriose profunda. Não quer dizer que ela não tem endometriose. Então, assim, a partir da hora que você descarta uma doença profunda, que você descarta outros diagnósticos, às vezes você tem uma certa tranquilidade para falar assim, olha, vamos tentar tratar de uma maneira menos agressiva, né? Hoje as mulheres têm um pouco ou muito receio no uso de hormônio, só que no caso da endometriose, às vezes o hormônio é nosso aliado como tratamento, então a gente sempre tem que ponderar o perfil da paciente, os sintomas e o que a gente deseja, né? E daí isso é uma troca entre paciente e Mas não médico. normalizar, né? Não normalizar a dor, não normalizar ali os sintomas que cada paciente tem, que eu acho que isso é muito importante. A endometriose, ela acaba, às vezes, trazendo essa incompreensão, porque as mulheres não têm só o problema da dor em si. Essa dor é tão grande, esses sintomas são tão incômodos que atrapalha até a vida social, qualidade de vida, né, doutora? Sim, mas existem estudos que demonstram isso, né? A relação da endometriose com a depressão. Então, a gente sabe que o fator dor, ele piora o fator emocional e leva a uma depressão. A depressão, por consequência, ela também pode piorar a dor, entendeu? Então, é uma bola de neve que a gente precisa estar atento para fazer um bom diagnóstico. E uma das pacientes falou, né? Ela fez acupuntura, osteopraxia e tal. Então, assim, é importante. Hoje, o tratamento da endometriose, ela não é só do ginecologista. Ela é feita por uma equipe multidisciplinar. Então, assim, geralmente na equipe a gente tem o ginecologista que encabeça a lista, né? É ele que trata a doença, é ele que vai direcionar, mas a gente tem o infertileuta, né, o esterileuta ali da parte da reprodução, tem o cirurgião gástrico, porque a gente às vezes tem que abordar intestino, a gente tem que abordar outros órgãos na cirurgia, o urologista, acupunturista, nutricionista, personal trainer. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para equilibrar essa mulher, isso vai melhorar diretamente no padrão de dor e na questão da evolução da doença, porque como ela é uma doença evolutiva e ela é inflamatória, quanto melhor você tiver um padrão de vida, de equilíbrio, de qualidade, você vai dar uma melhor qualidade para essa mulher. Então, não necessariamente todas as mulheres vão ser submetidas à cirurgia. A cirurgia, de preferência, ela deve ser feita por cirurgias minimamente invasivas, e hoje a gente fala em cirurgia robótica e fala na cirurgia laparoscópica. Mas o tratamento clínico é muito importante, entender qual é o momento de vida que a mulher está passando. O tamanho da importância que tem essa doença na vida das mulheres, que as equipes hoje estão assim, né, multidisciplinares, porque tudo isso vai ajudar a aliviar. Mas nem todo mundo, como você disse, está num centro grande como nós aqui, que tem essa oportunidade. Mas por isso você procurar um médico que possa te ajudar. Eu acho que a empatia, ela traz, né, essa questão do médico poder ajudar, porque é uma paciente diferenciada. A portadora de endometriose, ela é uma paciente diferenciada.
beneficiada, ela tem ali a sua qualidade de vida impactada diretamente. Então, isso é o mais importante. Mas isso vai acabar? Tem um momento ali, isso acontece só no período fértil, então quando entrar na menopausa, acabou, parou. Tem alguma coisa assim que eu posso dizer? Ou algumas mulheres podem evoluir muito e assim ter uma perca de alguma coisa tão importante ainda? Então, afeta principalmente as mulheres em idade reprodutiva, né? Então, a média ali que acaba sendo diagnosticada é entre os seus 25 a 35, 40 anos. Mas ela ainda pode afetar a paciente na pós-menopausa. Então, assim, quando ela é uma doença hormônio dependente, que tem a ver com estrogênio e progesterona. Então, a nossa produção de estrogênio e progesterona se faz durante a nossa idade reprodutiva. Então, teoricamente, quando você entra na menopausa, a doença acabaria porque não tem mais o estímulo hormonal. Porém, se essa paciente tem indicação para fazer reposição hormonal e você dá o hormônio para ela, você também pode ativar a doença. Então, a partir da hora que você ativa a doença, ela volta a ter sintomas. Então, a gente tem que ponderar até que ponto vale a pena ou não fazer a reposição hormonal e ter o acompanhamento dessa paciente, porque se ela tem dores, ela entrou na menopausa, exceto os sintomas de menopausa mesmo, que são os calorões e tal, ela está bem, não tem mais dores. E daí você começa o hormônio e ela volta a ter dor, talvez é o momento de pensar em fazer cirurgia, talvez é o momento de pensar em usar outras medicações para aqueles sintomas da menopausa. Sim. Porque teoricamente, sim, entrou na menopausa, ela está curada da endometriose porque não existe mais o estímulo hormonal. Mas não quer dizer que tudo acabou. Sim, tem alguma coisa aí que pode ser em particular atingir cada mulher. Exato. E a questão da fertilidade, né? Muitas mulheres só vão descobrir isso mais tarde, porque cada dia, como você já disse ali no início, estão engravidando mais tarde. Então, o que é preciso sempre, o que a gente sempre fala aqui, é sempre ter o acompanhamento médico, né? Ali todo ano, a cada 6 meses, fazer seus exames, porque mulher precisa ter acompanhamento a vida toda, né, doutora? Na verdade, hoje, Fabiana, eu não falo só mulher, homem também, né? Nós falamos sobre isso esses dias, que os homens precisam, mas mulher, eu acho que a gente tem uma coisinha a mais, né? É que eu acho que vem da nossa educação, desde a infância, né? Que assim, a partir da hora que você menstrua, você deve ir ao ginecologista, já tem né? essa cultura, né? O homem, ele não tem um momento que ele vá no urologista, é só quando é o risco do câncer de próstata. Exatamente, né? O pai não fala, todo ano nós vamos procurar o médico. Sim. Não tem isso, mas a menina, como realmente tem o padrão, né? A menstruação é um marco na nossa vida. Sim, o exame de rotina, ele é essencial na vida de toda mulher. Não só por questão de rastreamento de endometriose, mas por todas as outras doenças tão importantes como o câncer do colo do útero. Mas, assim, o principal, na verdade, é assim, não é toda mulher que vai fazer mapeamento de endometriose. Isso é importante. Hoje em dia, a gente tem uma alta procura de pacientes que querem fazer exames. E, às vezes, elas nem voltam com a gente com os exames, entendeu? Elas fazem os exames e elas somem. Porque daí elas leem o laudo lá, que tá tudo normal, e elas não voltam mais. Então, assim, não adianta fazer exame e não voltar no médico, entendeu? Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Então, assim, nem todas vão precisar fazer o mapeamento de endometriose. Então, é uma boa consulta que a gente tem que fazer, interligar os fatos aí. Mas sim, a mulher no exame de rotina, com uma boa conversa, que é o nosso começo da conversa, né? Exato. É que vai fazer o diagnóstico. E em relação à reprodução, o que é importante? Hoje a nossa principal orientação não é o marketing que toda mulher com 40, 45 anos pode engravidar. Não é assim que acontece. A gente vê as atrizes, as famosas, né? Mas você tem que olhar o atrás. Isso. Geralmente elas congelaram óvulos, elas têm já preparo, uma estratégia né? Uma estratégia para engravidar mais tarde. Então,
converse com o seu ginecologista. Hoje a gente fala em congelamento de óvulos. A melhor idade para congelar óvulos é entre 25 e 35 anos. Então, assim, é importante a gente fechar, a gente sempre fala que é um quebra-cabeça, né? Então, a paciente que tem muita dor, que melhorou com o anticoncepcional, que tem o desejo da reprodução mais tardia, talvez ela seja o perfil para congelar óvulos, ou já conversar com o esterileuta a respeito das possibilidades, né? Porque isso tudo faz parte da estratégia. Eu sempre falo para as pacientes, a minha obrigação é te informar. Claro. Agora, o que a gente vai fazer, daí é outra parte, Exatamente. né? Então, a gente tem que direcionar, porque sim, a parte reprodutiva é um fator emocional que pega muito. Sim. Então, quando você vai engravidar lá com os seus 37, 38 anos e não consegue, de repente o médico fala assim, ah, agora é tarde, né? Primeiro que é muito ruim você ouvir assim, ah, é tarde, você programou toda a sua vida, você conseguiu agora tudo, que eu quero. e daí a hora que você fala assim, ah, não posso, né? Então, assim, sim, a gente tem que pensar na maternidade antes dos 35, se possível, mas não que a gente vai engravidar antes dos 35, a gente tem que fazer uma estratégia. Exato. Como tudo na vida, né? Exato, Você tem uma programação. Sempre é bom programar. Sim, sim. Então, assim, a paciente que deseja uma gravidez mais tardia, às vezes a gente acaba orientando o congelamento, né? Conversar com o pessoal da reprodução, porque hoje a gente tem muita tecnologia, né? A medicina está evoluindo justamente para benefício nosso, né? Claro. Então, é óbvio que tudo tem custos, então, né, a questão da saúde pública, Claro. a gente não tem disponível exatamente a parte da reprodução assistida na nossa saúde pública, mas eu acho que com atitudes como essa de, né, divulgação, Mostrar, divulgar, né? Pelo menos é o fica primeiro esclarecido. passo, sim, é o primeiro passo para que os nossos governantes lá prestem um pouquinho mais de atenção nas pacientes que não têm condições, mas que também têm o desejo, né, que a gente sabe que não é fácil você querer ser mãe e não conseguir. Justamente, isso é algo que muitas mulheres desejam. Então, doutora Renata, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi muito bom falar desse assunto que traz aí tanto sofrimento para tantas mulheres, mas elas podem sim ter aí um conforto e um alento, que tem profissionais que vão cuidar e vão conseguir ajudá-las. Certeza, muito obrigada, e sempre que possível a gente está à disposição para poder ajudar, né? E sempre com certeza, muito bom. Abençoadas. Com certeza, sempre muito bom falar de saúde da mulher. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Deus abençoe ainda mais sua carreira.